primeiro nós vamos entender esse experimento, né, de obtenção aí dos raios catódicos, ok? Então, eu vou mostrar para vocês um esquema, né, onde eu explico mais ou menos o que são esses raios e como que funcionava o equipamento que foi proposto por Crookes, né, a pessoa que evidenciou, então, e deu o nome desses raios catódicos, tá? Então, acompanhem aí. Eu vou mostrar então para vocês por meio desse esquema como que funcionava o equipamento que era utilizado por Crookes, né, para os seus estudos com raios catódicos. Lembrando que essa questão dos raios catódicos foi a base então para Thomson para o descobrimento do elétron, certo? Bom, então iniciando, esse dispositivo ele era chamado de tubo de Crookes, que foi a pessoa, né, que fez a modificação em uns outros dispositivos já existentes, né, e elaborou mais ou menos esse aqui. Como que funcionava? Nós temos aqui um sistema que ele é fechado, tá? Então ele é uma ampola de vidro transparente e totalmente selada. O que que significa isso? Né? Que ela não permite que o ar, né, ou qualquer gás que esteja dentro, saia para fora do ambiente e vice-versa, né? Além disso, dentro, né, desse dispositivo aqui, eles inseriam então duas placas metálicas, certo? E essas placas metálicas eram conectadas em um gerador de alta voltagem, tá? Esse gerador poderia ser uma bateria, por exemplo. No caso, essa bateria, né, ela teria os seus polos positivo e negativo já definidos, né? Então, a placa que estivesse conectada ao polo negativo, obviamente teria uma carga negativa, e a placa conectada no positivo, né, teria uma carga positiva, certo? Então, além dessas placas que estavam no interior dessa ampola, havia também um outro dispositivo acoplado, que está representado aqui por esse símbolo, que era uma bomba de vácuo, né? O que é uma bomba de vácuo? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, das bombas que é utilizado para bombeamento de água, né? Então, uma bomba, geralmente, ela é um dispositivo que aumenta a pressão do meu sistema, e é usada para líquidos. Os compressores tem o mesmo efeito, mas para gases. Só que quando eu falo uma bomba de vácuo, ela faz o contrário. Então, ao invés de eu aumentar a pressão do meu sistema, ela é utilizada para reduzir a pressão do sistema. Então, ela iria, digamos, succionar, né, retirar essas partículas de gás que estivessem dentro dessa ampola, tá? Essa era o motivo, né, do porquê que havia aqui a bomba de vácuo. Bom, experimentos semelhantes eles já tinham sido feitos, né? E o que era observado? Quando, por exemplo, os geradores eles eram ligados, né? Observava-se lá desde Faraday que uns tipos de raios eles eram obtidos, né? Quando se aumentava, por exemplo, o vácuo, inicialmente se formava então uma luminescência cor-de-rosa, né? A qual ela ia se tornando mais intensa e iria se concentrando mais aqui para a direita, por exemplo. A questão diferencial desse Crookes foi que ele conseguiu uma bomba de vácuo com uma potência muito maior do que as que tinham sido obtidas anteriormente, né? Então, o vácuo que ele conseguia produzir era muito grande, né? E aí ele resolveu fazer o teste, por exemplo, né? Será que se ele utilizasse esse vácuo muito grande, ele iria obter os mesmos resultados dos anteriores, né? E havia uma certa controvérsia também anterior, né? Não se sabia exatamente o que eram essas luminescências que eram observadas, né? Inicialmente se pensava que era uma radiação eletromagnética, né? Então, Crookes ele fez o quê? Primeiro ele ligou a questão ali da alta voltagem, né? E começou a adicionar, no caso, né, a ligar a bomba de vácuo e começou a succionar, digamos, então, ali, né, o sistema, né? Bom, começou a observar aquela questão, né, de ficar tudo cor-de-rosa, mas o diferencial é que ele começou a ver que essa luminescência cor-de-rosa começou a se transformar numa luminescência verde. Inicialmente, esse verde era distribuído por todo o tubo, mas depois ele observou o quê, né? Que quando a pressão do sistema era muito baixa, tá?
toda essa luminescência verde, né, que tinha essa cor específica, era toda concentrada, né, nessa região do tubo aqui, então mais localizada aqui na parte direita do meu tubo, né? Então, olha só, de uma luminescência que se observava em todo o dispositivo, de repente ela começou a migrar somente para essa região aqui, né? E aí ele começou, por exemplo, a aumentar a voltagem também. A única coisa que se observou é que essa luminescência ficava mais intensa ainda, né? E aí ele ficou pensando, o que será que é isso? Tô sugerindo aqui o que ele pensou como se ele fosse meu amigo, né? Como se eu estivesse lá. Mas vamos pensar assim, né? Então ele começou a pensar o que seria essa luminescência. A princípio, né? Quem sabe uma radiação, como já haviam sugerido, né? E aí ele tinha que dar um nome para isso, para essa coisa diferente que ele tinha observado, tá? E ele deu o nome do que é chamado de raios catódicos, tá? Raio, porque obviamente é essa luminescência, né? Tipo uma forma de raio. E catódico, por que catódico? Olha só. Quando a gente utiliza, então, esse gerador aqui, para, nesse caso, produzir uma reação química, né? Então, isso a gente aprende lá em oxirredução, que vai ser mais para o final do semestre, né? Então, quando nós fornecemos energia elétrica para que uma reação química aconteça, nós dizemos que o cátodo, tá? Ele é o polo, digamos, negativo, né, do meu sistema, tá? Então, a gente vai aprender isso mais para frente, porque que nesse caso específico, o cátodo é negativo. Poderia ser o contrário também, tá? Mas a gente vai ver por que depois. E o ânodo seria o positivo. Bom, se essa placa é o cátodo e essa placa aqui é o ânodo, né? Os raios, eles estão saindo da onde? Estão saindo do negativo e estão se direcionando para o positivo. Como nós sabemos, né? Positivo atrai o negativo, né? Que eles têm cargas contrárias, tá? Então, por isso ele chamou de raios catódicos. Raios que são originados do cátodo ali do meu equipamento, tá? Bom, então a princípio ele achava que era uma radiação e tudo mais, mas ele pensou de fazer mais um teste, né? Então o outro teste que ele fez, né, nesse tubo dele, foi inserir a minha ventoinha aqui, que tá um pouco maior que o tubo, tá? Inserir uma ventoinha no interior do tubo, né? O que é uma ventoinha? Eu tenho aqui um super exemplo, né, que vocês já devem conhecer, como aquelas rodas d'água, né? Então, o que acontece numa roda d'água? Quando você impulsiona a roda d'água, ela gira, né? Mas para eu impulsionar essa roda d'água, eu preciso de matéria, eu preciso de alguma massa para empurrar isso aqui, né? Então, o que ele fez? Ele colocou a ventoinha aqui dentro e mandou soltar os raios catódicos. O que eles fizeram? Os raios catódicos empurraram a ventoinha para cá, né? Na mesma direção que eles estavam seguindo. Então, olha só, entre aspas, né? Ele concluiu que esses raios deveriam ser formados por algo material, né? Algum tipo de partícula. Foi o que ele sugeriu. Mas no final das contas ele não conseguiu provar, né? Que partícula era essa, como é que era essa matéria, enfim, que, né, era a constituição desses raios catódicos, tá? Então é mais ou menos assim que foi o experimento que o Crookes realizou, e esse experimento foi a base depois, né, para Thomson chegar às conclusões dele. Para vocês verem melhor como que funciona, né, tanto essas conclusões aqui quanto as de Thomson, né, e de outros cientistas também, eu convido vocês a verem a aula complementar, então, ok? Agora que vocês já sabem um pouquinho a respeito dos raios catódicos, eu gostaria de mostrar para vocês, então, esse vídeo, né, onde mostra agora mais num formato real, né, como que isso aconteceria. Então, vejam que nós temos a ampola ali de Crookes, temos as duas placas que estão conectadas, então, a um gerador, né, e que, de fato, nós temos aí a existência dessa certa luminescência, né, que viaja, então, do cátodo em direção ao ânodo, né? Nesse caso aí, da esquerda para a direita, tá?
Vocês estão observando aí a luminescência. Quanto mais rarefeito é o sistema, ou seja, quanto maior o vácuo dele, mais essa luminescência ela é concentrada, né, na região, por exemplo, ou no sentido do ânodo, que nesse caso seria a direita. Para que você saiba um pouco mais sobre esses experimentos que foram realizados, tanto pelos outros cientistas, quanto pelo próprio Thomson, né? Então ele fez algumas modificações nesse experimento do Crookes, né? Que aí possibilitou com que ele tirasse várias conclusões e aí descobrisse essa existência do elétron. Eu convido vocês a assistir a aula complementar dessa aula, tá? Então lá eu explico com mais detalhes como foi o experimento que Thomson realizou.